Olá e bem-vindos ao Cantinho da História. Essa semana estamos retomando o nosso diálogo com o jovem amigo Marcos Henrique. Marcos Henrique que tem um interesse bastante acentuado na Revolução Russa, na União Soviética e nas questões ligadas ao comunismo, ao socialismo e às esquerdas em geral. E essa semana o Marcos me pediu para preparar um vídeo sobre o Lenin. E eu já falei um pouco sobre o Lenin durante os vídeos sobre a Revolução Russa e sobre a União Soviética. Então, o que eu preparei para hoje é um pouco de desmistificação da figura do Lenin. Não que eu vá destruir, de certa forma, esse mito que se formou em torno da figura lendária e heróica do Lenin e de seu papel na Revolução. O que eu quero é humanizar um pouco essa figura, porque as novas gerações têm como referência aquela múmia exposta, que para mim é um desrespeito supremo. Eu sei que morre-se e o corpo é só um dejeto, mas o que caracteriza o ser humano e o diferencia de outros animais é o respeito aos nossos entes após a morte. Então, para quem já teve contato com fotos ou filmes sobre todo esse processo de glorificação do Lenin, que passa pela própria conservação do seu corpo embalsamado, praticamente como se fosse um relicário medieval, o que eu quero mostrar hoje é que o Lenin era um ser humano e um camarada bastante interessante e que existe um Lenin além da figura heróica. Então eu vou começar falando um pouco sobre os revolucionários do século XIX. Existe um motivo para que se diga que havia socialistas utópicos e que havia socialistas teóricos, pragmáticos, todas essas separações conceituais. Alguns dos chamados socialistas do século XIX, como Fourier e Saint-Simon, lembravam demais as utopias de Thomas Moros e um certo ar milenarista em suas propostas de coletividades isoladas da sociedade. Outros revolucionários como Proudhon, Bakunin e o próprio Marx tinham um estofo teórico imenso, mas não chegaram, ou talvez não tivessem essa dimensão no momento histórico em que estavam vivendo, a pensar uma sociedade socialista em termos pragmáticos. E não me refiro a certos planejamentos e certas idealizações que as pessoas têm sobre o socialismo. É claro que acredita-se que numa eventual sociedade socialista tudo seria coletivo, a propriedade seria comunal, as pessoas apenas teriam o uso dos bens, haveria formações familiares diferenciadas, formações sociais diferenciadas. Tudo isso é utópico, tudo isso é teórico. O que se quer saber quando se pensa em revolução é o que vai se fazer no dia seguinte à revolução, quando os trens têm que chegar no horário, quando a comida tem que estar nos mercados, a carne nos açougues e as escolas têm que estar funcionando para os nossos filhos. Então, Lenin foi um dos primeiros pensadores de esquerda, do espectro das esquerdas, a ter essa visão de o que vamos fazer. Quer dizer, tomamos o poder, e agora? Qual é o passo seguinte? Como é que se realiza uma revolução? Porque agitação política é fácil de organizar. Você colocar os molotovs nas mãos dos malucos e jogar na rua, qualquer um faz. Agora, e o dia seguinte? Derrubou-se o governo, destruiu-se o Estado, ou não se destruiu o Estado, simplesmente tomou-se o poder. O que se faz?
Lenin pensava e escrevia muito sobre isso. Eu não sei, provavelmente a maioria do que eu vou citar está na internet, então, Marcos, você terá um acesso melhor. Aqui em casa nós temos essa Obras Escolhidas do Lenin, da Alfa Ômega, que por ser uma editora ligada aos partidos comunistas eu tenho muitas ressalvas. Eu não sei se o texto é original, eu não posso afirmar que ele não sofreu influência do Partido Comunista Soviético ao longo do período stalinista. O que eu posso dizer é o seguinte, aqui nesse primeiro volume das Obras Escolhidas, existem 2 textos que talvez te interessem, que provavelmente você vai encontrar na internet. Um deles se chama O que Fazer, e é um texto clássico do Lenin, em que ele praticamente delineia como seria a revolução, qual o papel do proletariado, o que compõe a classe operária, qual o papel da vanguarda. E isso é uma coisa interessante, porque essa aqui é a prova de que Trotsky copiou a maior parte das suas ideias do Lenin. Uma boa parte do que os trotskistas defendem hoje já está aqui no Lenin. Então é bom que as pessoas que saem por aí defendendo os trotskos fiquem com o olho um pouquinho aberto, porque já que vai acreditar nesse tipo de coisas, acredite no original que era o Lenin. O segundo texto que eu acho interessante, que talvez você, não sei até que ponto você vai ler, porque Lenin é muito chato de ler, mas esse se chama Um Passo em Frente, 2 Passos Atrás, que é um texto mais pragmático ainda, porque ele mostra que uma vez realizada a revolução, muitas vezes você tem que retroceder em algumas conquistas para poder chegar a coisas melhores. E Lenin, nesse ponto, era um camarada muito lúcido, muito... Embora ele não pudesse ter, na época, por causa das falhas nas comunicações e do próprio estágio tecnológico da humanidade, ele não pudesse ter o domínio da informação sobre tudo o que acontecia na Rússia, sobre o que estava se fazendo nessa União Soviética nascente, o Lenin se preocupava demais em centralizar informações, em estabelecer diagnósticos, em oferecer soluções para os problemas que estavam acontecendo naquele momento. Quer dizer, a visão do Lenin não era uma visão utópica. E também quando eu digo pragmático, não digo pragmático no sentido de cínico, como é usado hoje, porque hoje o pragmatismo é usado como desculpa para as alianças mais atrozes, para os atos políticos mais infames. Tudo que se vê hoje de mais vil na política é feito em nome do pragmatismo. Quando eu digo que Lenin era pragmático, eu digo isso em oposição a outros pensadores que davam uma ênfase enorme ao aspecto teórico e muito pouca importância aos momentos práticos, ao momento em que a revolução está em andamento e que soluções precisam ser encontradas rápido para problemas que são urgentes. Então, se você puder localizar esses textos, né, O que Fazer e Um Passo em Frente e 2 Atrás, na internet, eu recomendo que você leia. Vai te aproximar um pouco do Lenin, não só político, mas do Lenin como um pensador. É claro que eu tenho as minhas diferenças ideológicas com o Lenin. A perseguição sistemática aos outros espectros das esquerdas que foi feita na União Soviética ainda em vida do Lenin é uma coisa difícil de engolir. Mas eu não posso retirar o mérito dele como pensador e não posso retirar o mérito dele como grande debatedor, porque o Lenin, em sua época, ele debateu com as principais figuras do socialismo internacional. Karl Kautsky, Rosa Luxemburgo. Havia um ambiente na Europa em que pensadores do socialismo procuravam soluções. E nesse ponto eu até tomo a liberdade de sugerir para você a Rosa Luxemburgo,
que eu tenho uma grande admiração, não só pelo fato dela ser uma pessoa brilhante e de ter se imposto num ambiente que era essencialmente masculino, mas porque ela foi praticamente a única pessoa que conseguiu dialogar com Lenin de igual para igual nessas questões, tanto teóricas quanto pragmáticas. Existem vários textos da Rosa que são clássicos. Eu recomendaria esse aqui, Reforma ou Revolução, que dialoga diretamente com esses outros textos do Lenin, principalmente com esse Que Fazer. Porque é um texto em que a Rosa se pergunta, quer dizer, o que nós podemos fazer? Nós podemos reformar a sociedade que aí está e partir daí, ou nós temos que destruir tudo e começar de novo, e aí de fato fazer uma revolução? E eu não vou revelar, né, as conclusões de nenhum dos dois. Eu acho que você procurar essa polêmica vai incentivar os seus neurônios, vai fazer com que você pense muito no que está acontecendo agora. Do mesmo modo, saiu recentemente pela editora da Unesp um compêndio de textos escolhidos da Rosa Luxemburgo. São 3 volumes, um volume de cartas e 2 volumes de textos. E nesse volume 2, que tem os textos de 1914 a 1919, quando ela foi assassinada, existem vários textos interessantes. Existe análise sobre a própria Revolução Russa, sobre a tragédia russa, sem falar nos textos que são anteriores, em que analisam a Rússia czarista e mostram, né, o ambiente em que a Revolução se deu. Rosa Luxemburgo era extremamente culta e uma excelente escritora. Muito mais apaixonante de ler do que o próprio Lenin. Então, se você tiver acesso, ela não sei se você vai encontrar tão facilmente na internet. Provável que encontre um texto ou outro. Do mesmo jeito que a Emma Goldman. Emma Goldman é outra que eu recomendo para que você tenha um contraponto, porque senão esse ambiente socialista é um ambiente cheio de testosterona. Então é bom ter o ponto de vista feminino, porque as mulheres, mesmo com as críticas que nós recebemos habitualmente, eu considero que nós mulheres somos muito mais pragmáticas que muitos idealistas por aí. Porque o hábito faz com que a gente se preocupe se vai ter comida na mesa, se a roupa vai estar lavada, se vai haver escola para os filhos. Então, quando nós pensamos a revolução, nós pensamos de um ponto de vista totalmente diferente do masculino. Então, no momento em que os pensamentos do Lenin e da Rosa Luxemburgo se encontram, há coisas muito interessantes surgindo por aí. Eu recomendo que você leia. Por outro lado, outro aspecto que eu quero discutir com você sobre o Lenin é a questão da vida afetiva do Lenin, porque eu acho que nada diz mais sobre um ser humano do que as escolhas que ele faz, as pessoas de quem ele se rodeia para passar a vida. Lenin era casado com Nadezhda Krupskaya, que é praticamente um palavrão o nome dela, né? E que era uma mulher muito interessante do ponto de vista do partido. Isso já diz muito. Ela era uma mulher de uma lealdade leonina. Ela defendia o Lenin com garras, unhas, dentes e o que tivesse à mão. E eu tenho certeza de que o Lenin só não foi morto pelo Stalin quando sofreu o primeiro derrame porque a Krupskaya protegeu. Só que o casamento deles era um casamento de conveniência, era um casamento nos moldes de uma grande amizade partidária. E num determinado momento da vida, já com a Revolução em andamento, Lenin se apaixonou por Inessa Armand, que era esposa, era revolucionária também, mas era casada com um colega. E foi um amor fulminante, foi uma daquelas coisas que só acontece uma vez na vida da pessoa. Existe um livro da Alexandra Kollontai, que é uma revolucionária russa, sobre isso, que se chama Um Grande Amor. Está um pouquinho
romanceado, né? Tem aquele olhar nostálgico, mas é muito interessante de se saber. Há uma lenda urbana que diz que quando o partido exigiu que Lenin abandonasse a Inês Sarman em nome dos princípios do socialismo, e Lenin obedeceu, porque para Lenin a disciplina partidária estava acima dos interesses pessoais, uma das coisas que os dois tinham em comum era a grande paixão pelo Beethoven. E quando o Lenin teve que abandonar a Inessa, ele nunca mais na vida dele ouviu uma única peça sequer musical do Beethoven. Quer dizer, ele abriu mão de um grande aspecto da sua vida. E é por isso, Marcos, que como eu já te falei várias vezes pelo Facebook, que eu me considero uma comunista sem partido. Eu não acredito em disciplina partidária a esse nível. Eu não acredito que você possa abrir mão daquilo que é a coisa mais sublime que pode acontecer na vida de uma pessoa, que é encontrar um grande amor, em nome da disciplina partidária, porque não é nem sequer em nome do povo, da revolução ou de ideais maiores. A disciplina partidária que exige de você esse tipo de escolha não é muito diferente da disciplina nazista ou da disciplina do fascismo italiano. É muito complicado defender esse tipo de partido político. Então, se você encontrar, esse aqui eu comprei num sebo, é da editora Rosa dos Ventos. É interessante ver que Lenin também era um cara capaz de se apaixonar e de amar com essa intensidade. Difícil de aceitar que ele tenha aberto mão desse amor, mas até aí a escolha foi dele, né? Outra coisa que eu tenho aqui é uma curiosidade que talvez te interesse. Saiu pela Global Editora numa coleção chamada Bases, que é a vida de Lenin em sua juventude, escrita por nada mais e nada menos que Leon Trotsky. E é uma idealização do Lenin, é o começo da construção do mito do Lenin, por isso que é interessante de ler. Não nego que o Trotsky escrevia relativamente bem, mas muito disso aqui que eu estou te mostrando são curiosidades, é um pouco de arqueologia do saber, como diria Foucault, é você fuçar para ver o que outras personalidades achavam do Lenin, como é que elas viam o Lenin. Quanto mais perspectivas você tiver, melhor a sua avaliação de quem foi o Lenin. Quem ele foi nós nunca vamos saber, porque alguns segredos as pessoas levam para o túmulo sem jamais dar qualquer pista das suas motivações pessoais. Mas, se você conseguir estabelecer esse diálogo com a Rosa Luxemburgo, com a Alexandra Kollontai e com o próprio Trotsky, dá para perceber que o Lenin era uma pessoa extremamente interessante. Embora fosse um chato na hora de escrever e fosse muito detalhista, a visão de mundo do Lenin era extremamente ampla, era a pessoa certa no lugar certo. Eu não sei se os outros quadros bolcheviques teriam a capacidade de organizar as coisas naquele primeiro momento do modo como Lenin organizou. E se teriam a capacidade de arrastar as pessoas para esse sonho do jeito que ele arrastou. Trotsky era muito mal visto na Rússia e na União Soviética posterior, principalmente por ser judeu e o antissemitismo ser extremamente presente naquela sociedade. Stalin foi amado, e ponho muitas aspas nisso, depois. Num primeiro momento as pessoas tinham suas desconfianças sobre ele. Então, Lenin foi quem primeiro vendeu essa ideia da revolução e que apaixonou as pessoas e que jogou esse barco no mar. Não sei se isso te ajuda, não sei até onde isso
Se você quer informações corridas sobre o Lenin, é só acessar a Enciclopédia do Estudante, a Wikipédia. Existem vários sites por aí. Se você dá um Google, basta escrever Lenin que aparece um monte de coisa. E você vai saber que ele nasceu em 1870, morreu em 1924, e aqui tá aquele roteirinho de sempre. Agora, se você quer saber como Lenin era como ser humano, aí você tem as minhas dicas. E tem algumas coisas que mais pra frente a gente pode ir conversando pelo inbox lá no Facebook, qualquer dúvida. Mas, e aqui vai um toque final, né? Uma revolução não se faz com uma pessoa só. Uma pessoa só pode detonar, pode dar o chute inicial, mas se não houver um movimento social, se não houver uma série de circunstâncias políticas, econômicas e históricas, revoluções não acontecem. Então, um dos problemas desse endeusamento, dessa mitificação da figura do Lenin, é que tira o protagonismo de todos aqueles revolucionários anônimos que estavam nas imagens do Eisenstein, invadindo palácios, lutando contra as tropas brancas, lutando na Segunda Guerra, construindo de fato a União Soviética, construindo os estaleiros, construindo as fábricas, plantando, colhendo, alimentando, construindo metrôs. Essas pessoas é que fizeram a revolução. O Lenin teve uma visão, o Lenin considerou aspectos práticos. O Lenin deu um pontapé inicial nesse processo. Mas sem as outras pessoas, a revolução jamais teria acontecido. Então, cuidado com o culto à personalidade, cuidado com essa prática que é tão... que os partidos comunistas cultivam com tanto afeto, né? De pegar e erguer estátuas e mais estátuas para esse ou aquele líder, sem levar em consideração que o comunismo é feito pelo povo. Que se fôssemos seguir Marx, seria o proletariado fazendo a revolução. Quem inventou a vanguarda foi o Lenin. Então, muito cuidado com esse culto à personalidade. E espero que tenha te ajudado. Qualquer outra dúvida é só perguntar que eu respondo.